Boa noite, pessoal. Eu sou a Kátia Machado, para quem não me conhece, eu sou Design Thinker e esse é o canal o Lives da Kátia Machado. E a gente aqui fala sobre inovação, criatividade, design thinking. E hoje eu queria bater um papo com vocês sobre uma ferramenta bem bacana, que é a matriz CSD, né? Nas lives, nos vídeos anteriores, eu falei sobre design thinking, a gente teve uma visão geral sobre design thinking, sobre as fases, sobre as ferramentas, e aí eu me comprometi, né, de trazer algumas ferramentas, né, e eu vou fazer isso ao longo dos próximos vídeos, a gente conversar sobre as ferramentas e eu trazer um pouco da prática de como é que a gente aplica essas ferramentas no dia a dia, tá? Sempre que a gente está começando um projeto, a gente sempre tem muita ansiedade sobre por onde começar, como é que a gente faz, né? Um projeto de design thinking, como é que a gente faz, que tipo de informações a gente precisa, que caminhos a gente segue. E a matriz CSD é uma ferramenta que ajuda muito nesse começo, né? Matriz CSD, o CSD significa, é uma matriz de certezas, suposições, o S de suposições e o D de dúvidas. Essa ferramenta é utilizada no momento inicial do projeto. Sabe, antes da gente começar o design thinking, porque assim, eu sempre digo que o design thinking, o processo de design thinking, ele sempre começa com um desafio, a gente sempre parte de um desafio. Mas existe um momento anterior do começo do processo de design thinking, que é quando a gente organiza o time, a gente junta o time e se alinha, né? A gente junta o time para conversar sobre o olhar do time para aquele desafio, para aquele assunto, para aquele tema. O que o time sabe, o que o time não sabe, o que ele quer saber, né? E aí é o momento da gente usar a matriz CSD, ela serve para isso, tá? É um momento em que a gente também pode usar a matriz quando você é uma empresa de consultoria, por exemplo, e você vai prestar, vai fazer um trabalho de design thinking para uma outra empresa. Então, no briefing com a outra empresa, você também pode usar a matriz CSD para você colher as dúvidas, as suposições e as certezas do teu cliente, alinhar com ele isso, né? Mas, assim, a gente é sempre o start. A matriz CSD é uma ferramenta de start. A gente junta o time e, numa conversa, a gente vai trocando ideias, cada um traz o que sabe, o que entende daquele tema. Isso não é geração de ideias. A gente não pode confundir isso com um momento de geração de ideias. Ninguém vai gerar ideia nenhuma. As pessoas só vão trazer para a reunião aquilo que elas sabem, aquilo que elas percebem, aquilo que elas acham, as dúvidas, né? Aquilo que elas consideram que é hipótese, tá bom? É uma ferramenta de start do projeto para alinhar. Acontece numa discussão e assim, e é importantíssima porque as pessoas às vezes não sabem que elas sabem, né? Então, o papel do líder ou do facilitador nesse momento é extrair das pessoas as coisas que elas sabem. Então, é importante não é só para alinhar e para cada um falar o que tem dúvida, não, mas principalmente para as lideranças perceberem o que é que o time sabe, né? Nem sempre as pessoas acham que sabem alguma coisa, então o líder tem um papel importante, também o facilitador tem um papel importante nesse momento, que é estimular o time a trazer essas informações todas, tá? Essa ferramenta, ela foi criada pela consultoria LiveWork, é uma consultoria internacional de design thinking, design de serviços, mas ela, inclusive, tem uma sede aqui em Brasília, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui, é uma matriz simples, é uma ferramenta muito simples, ela tem 3 colunas, formadas por 3 colunas. Aqui, ó, deixa eu virar aqui. Olha, tá vendo? Dá para vocês verem? Aqui eu fiz ela no papel A4, pequeno, para vocês, só para vocês terem ideia de como é. As pessoas, numa conversa, elas vão
Cada um vai colocando no post-it o que acha, né, o que sabe, e do que sabe, o que é dúvida, o que é suposição e o que é certeza, tá? Uma matriz simples, não precisa nem estar no papel. Normalmente, quando a gente vai fazer, que é um time grande, ou que é um desafio grande, que a gente precisa de muitas informações, a gente nem põe no papel, a gente faz direto na parede, e ele fica lá o resto da oficina toda. Então, o que a gente põe aqui na certeza, por exemplo, né? Na certeza, a gente coloca tudo aquilo que o time tem certeza absoluta. E aqui, mais ou menos, as pessoas têm consenso sobre o que elas sabem. Para colocar aqui no certeza, são informações que você tem certeza absoluta, né? São coisas que nós sabemos sobre o tema que a gente está tratando, né? Sobre o desafio que a gente vai trabalhar, tá? Então, aqui na certeza tem que ter acordo entre as pessoas. Depois a gente tem aqui as dúvidas, tá? E as dúvidas é o que nós não sabemos, mas nós queremos saber. Sobre o quê? Sobre as pessoas, sobre as motivações, os contextos, sobre os processos. Vale tudo aqui, tá? Dúvida é a coisa mais importante nesse processo. Então, é o que nós não sabemos e nós queremos saber. E as suposições são aquelas hipóteses, coisas para você checar, tá? O que essa ferramenta tem de bacana e de bem importante também? É que ela, quando a gente preenche toda essa matriz, a gente constrói um arcabouço de informações que depois vão nos ajudar muito no momento da pesquisa, quando a gente já tiver na fase do desenvolvimento do processo de design thinking, porque aqui, nesse momento que a gente está aplicando a matriz CSD, a gente ainda não está rodando o processo, é um momento anterior, a gente está levantando as informações, né? E o legal é que essa ferramenta, ela traz essa quantidade de, por exemplo, de informações. Uma coisa curiosa é que sempre, é praxe, isso acontece sempre. Quando a gente monta a matriz, as pessoas ficam muito espantadas com a quantidade de certezas que elas não têm, né? E com a quantidade de dúvidas que elas têm. E as pessoas ficam um pouco inseguras com relação a isso, porque elas ficam achando que elas não sabem nada. Mas isso é uma coisa muito importante e é muito boa, porque em cenário de design thinking, no design thinking, a gente lida com cenário de incerteza. Se na sua matriz CSD você tiver cheio de certezas, você não precisa do design thinking. Você está num ambiente de segurança, de certezas, então, se você não precisa de design thinking, você vai inovar quase nada ou nem vai inovar, tá? Porque é do desconhecido que a gente tira, né, as pérolas da inovação. Então é importante a gente ter bastante dúvida. Quanto mais dúvida você tiver, mais você vai aprender sobre o desafio, tá? Essa é a regra. As vantagens dessa matriz, quais são? Ela cria um referencial visual, como vocês viram, né? Que é uma coisa que ao longo depois, quando estiver rodando o Design Thinking, ela vai ficar ao longo de todo o processo lá, e a gente vai poder consultar o tempo todo, então ela cria um referencial, ela ajuda na gestão da informação, né? Ela traz agilidade em relação ao aprendizado das pessoas, do time como um todo, né? E ela forma esse arcabouço de possibilidades, de perguntas que a gente vai poder formular depois para a pesquisa de campo, tá? Cada uma dessas dúvidas a gente vai, para cada uma desses três itens, das dúvidas, das suposições, das certezas, a gente vai fazer perguntas específicas. As dúvidas, a gente vai elaborar perguntas, vai poder elaborar perguntas que nos tragam respostas sobre aquilo que a gente não sabe. E aí é bacana, porque depois a gente vai para dentro do processo de design thinking com mais segurança, com mais conhecimento. Sobre as suposições, a gente vai fazer perguntas, com base nessas suposições, a gente vai fazer perguntas para checar se a suposição tá legal ou se não, a gente esquece a suposição, foi bobagem. E em relação à certeza, você vai me perguntar assim, tá, mas a certeza é certeza, né? Não preciso mexer com isso. Pelo contrário, tá? Em relação às certezas, você também vai poder elaborar questionamentos em campo
com base nas certezas que você tem. Você vai ampliar o conhecimento que você tem sobre essa base de certeza, né? Então, você tem certeza, por exemplo, o meu cliente consome 300 gramas de chocolate por semana. Certeza absoluta disso. Ok, você já sabe disso. Quando você for a campo, você pode perguntar para ele, mas desses 300 gramas, você consome quanto de chocolate branco, quanto de chocolate meio amargo? Você expande o teu conhecimento sobre essa certeza, tá? Sempre interessante isso, tá bom? Quando a gente está nesta reunião, colhendo essas informações com o time e montando a matriz, colocando lá quem tem dúvida, quem tem certeza, sempre gera, assim, conflito, né? Para algumas pessoas, uma coisa é certeza absoluta, para outras pessoas, não, é uma dúvida. Então, algumas pessoas têm mais certeza, outras têm menos, então gera um certo conflito. Isso não tem a menor importância, essa divergência de entendimento não interessa na matriz CSV. O que interessa é que a informação esteja lá, seja lá como dúvida, seja como certeza. Então, se as pessoas têm essa dualidade de posição, pega a informação e coloca na certeza e coloca na dúvida. Em algum momento, lá dentro do processo de design thinking, isso vai ficar claro. Se é uma dúvida que vai virar uma certeza, ou se é uma certeza que vai passar a ser uma dúvida. Isso daí vai se resolver lá dentro. Então, não importa, não se preocupa em ficar tentando definir ou tentando gerar consenso sobre o que é certeza e o que é dúvida. Não importa, tá? É importante colocar a informação lá, tá bom? E como é que ela pode ser usada, a ferramenta, né? É uma ferramenta muito versátil. Ela pode ser usada, por exemplo, como eu falei, se você é uma empresa né, que trabalha com design thinking e você vai numa reunião, num briefing com o seu cliente, você pode usar no briefing, né, para colher a certeza, as dúvidas do seu cliente. Você pode usar nessa reunião de alinhamento com o seu time. Você pode usar durante, por exemplo, a imersão, durante a prototipação. Eu uso durante a prototipação também a matriz CSV para checar algumas coisas. E você pode usar também individualmente, se você está com um projeto teu pessoal e você tem lá informações, coisas que você quer checar se é hipótese, se é dúvida, se é certeza, você também pode usar, tá bom? Quando eu preencho, quando eu mostrei aqui para vocês, quando eu preencho, tá certinho? Não, tá todo, deixa eu ver assim. Quando eu preencho a matriz CSD e é um desafio grande, eu tenho muita informação aqui na parte de dúvidas, que na verdade é a parte mais importante dessa ferramenta, né? Que eu acho que é a mais curiosa, que me gera mais interesse, pelo menos, essa parte de dúvidas. Eu tenho muito interesse por isso aqui para mim é uma preciosidade. Essas dúvidas todas aqui para mim são preciosas. Então, eu particularmente costumo, depois que eu gerei todas essas dúvidas, eu uso essa ferramenta com um quadro de afinidades. Como é que eu faço? Eu pego, com a ideia do quadro de afinidades, eu pego todas essas dúvidas e eu começo a olhar o que eu tenho de afinidade entre elas, que dúvida se conecta com qual a origem de uma dúvida e qual a origem de outra dúvida. Eu tento enxergar padrão entre essas dúvidas. Isso é um exercício muito interessante, porque quando a gente está fazendo isso, a gente acaba tendo mais dúvidas ainda. E aí a gente vai enriquecendo esse processo aqui, tá? Então, assim, é uma ferramenta muito versátil, não só porque ela traz muita informação, é prática, mas também ela é muito versátil para você usar com outras ferramentas. Então, eu uso com quadro de afinidades para me dar essa clareza sobre que dúvidas se conectam com quais, tá? Em determinado momento, isso vai ajudar muito lá na frente no processo de design thinking, tá bom? A matriz abre muitos horizontes e quanto mais dúvida você tiver e quanto mais você enriquecer esse processo de dúvida, mais você vai aprender depois lá em campo, na hora de falar com as pessoas, tá? Uma outra coisa também que eu gosto de fazer é estimular
as suposições, a área das suposições, né? Porque suposição é uma coisa que está na mente das pessoas num lugar que não é nem certeza, que não é nem certeza nem dúvida, ela está em algum lugar. E as pessoas acabam descuidando das suposições, né? Então, eu gosto muito de estimular as pessoas a trazerem hipóteses, a trazerem suposições. Eu acho que enriquece a matriz também, porque quando a gente faz um esforço para entender suposições, para gerar suposições, a gente faz um exercício de criatividade dentro da matriz. A gente não traz só o que já está dito, o que a gente já sabe, o que é certeza ou o que é dúvida. A gente traz um elemento de criatividade aqui quando a gente estimula a suposição. Eu gosto muito de fazer também, e eu acho que enriquece, tá? Dá uma enriquecida, assim, em termos de criatividade. A vantagem da suposição, da gente ter as suposições, é que a gente também tira da cabeça das pessoas ideias que depois vão virar discussões inúteis, né? Então, a gente já estimula a pessoa a trazer e a resolver isso, tá? No fundo, depois, no final de tudo, a gente tem a gente tem as ideias claras, né? Todo mundo alinhado, as ideias claras, tudo muito organizado, a gente organiza na cabeça das pessoas, principalmente, né? Que o que a gente precisa saber, o que é importante, o que não é, o que a gente vai levar para frente, o que a gente vai levar para dentro do processo de design. O importante é que essa ferramenta ela vai estar o tempo todo ao longo do processo de design disponível, em qualquer momento, você pode revisitar essa ferramenta, você pode, num determinado momento, ter dúvidas sobre alguma coisa no processo de design, na geração de ideias ou na prototipagem, por isso que eu digo que eu uso na prototipagem, e aí você pode voltar na ferramenta e revisitar e rever, né? A tendência é que as dúvidas elas vão se desfazendo, a gente vai tendo mais certeza, as certezas vão se consolidando, as hipóteses, sim, vão se confirmando ou não, né? Mas a matriz, ela pode ser revisitada e atualizada a qualquer momento, tá? Um outro jeito também que eu gosto de usar essa ferramenta é antes, né? Antes da fase de design thinking ainda, é usar ela em conjunto com o mapa de stakeholders, né? Porque eu vou olhando as dúvidas, as certezas, as hipóteses e vou conectando com as pessoas, né? Com os responsáveis por aqueles temas que são duvidosos, né? Sobre os quais as pessoas têm certezas, dúvidas. Eu já conecto com os stakeholders. E isso me dá uma clareza, inclusive, sobre o caminho que eu vou dar para essas informações e como é que eu vou levar essas informações para frente, como é que eu vou organizar essas informações, tá? E o que eu posso fazer com elas, enfim. Então, é isso. É uma ferramenta, assim, riquíssima, versátil, muito boa, assim, para dar um start no time, né? Porque todo mundo se junta, todo mundo se apropria do conhecimento, todo mundo se situa em relação ao desafio, ao objetivo, né? Todo mundo aprende mais, aprende rápido enfim, assim, eu acho que dá uma calma no time também, acalma um pouco, porque essa experiência de ter dúvida, da incerteza das informações, da incerteza do quanto eu sei, né, dá um pouco de angústia quando a gente vai começar um projeto. Então, quando a gente pega essas incertezas e as dúvidas que a gente tem, e a gente joga num quadro que é co-criado e que todo mundo compartilha, isso dá uma calma tremenda, né? Isso alivia um pouco a tensão do time e ele vai mais seguro para o projeto. Eu acho isso importante enfim, e essa ferramenta faz esse papel muito bem. A gente pode usar depois ela também na prototipagem, eu gosto de usar na prototipagem, para eu identificar mesmo quais as dúvidas que eu tenho, certezas, suposições sobre teste com o usuário,
Então, é uma ferramenta muito versátil. Você pode usar ela antes do design, durante, na imersão, na prototipação, enfim, uma ferramenta muito, muito versátil. Fácil também, rápida, né? E traz um resultado tremendo, tá? Então, é isso. Eu queria finalizar só agradecendo a vocês, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar aqui no chat, pode mandar no Instagram, do katiamachado.bsb, que domingo a gente faz um vídeo só respondendo as perguntas da semana, tá bom? Então, hoje a gente falou sobre matriz CSD, simples, fácil, muito boa, e é isso. Se tiverem alguma dúvida, é só deixar aqui, tá bom? Um abraço e até mais.